Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente a gravação, né? Porque vai estar gravado, que eu vou deixar de tirar outro vídeo mesmo, certo? A gente tinha começado a gravação e vamos fazer novamente. Para quem está no nosso ao vivo, no nosso online aqui, certo? Sejam muito bem-vindos, meus alunos e futuros professores do IFRN. Para você que vai assistir gravado também, né? Nós temos as nossas aulas ficam gravadas. E para você que vai assistir no canal do YouTube, até porque esta aula vai para o canal do YouTube, iniciando o nosso processo de revisão da Lei 8.112, tanto para o IFRN quanto para o IF do Ceará, entre outros IFs que tiver por aí. Beleza? Então, nós vamos fazer aqui hoje 30 questões inéditas, certo? E por que parou a gravação, Fábio? Porque a primeira questão veio do slide errado, certo? Enfim, está aqui o meu Instagram, para quem quiser seguir, o Instagram do curso, a nossa primeira premonição, porque agora é o início. Vamos embora, sem maiores delongas. Como eu estava dizendo, ó, primeira questão. O indiciado é considerado rével. Rével, certo? Questãozinha que pode vir em nossa prova, certo? E aí, pessoal? Ele quer que você diga uma previsão de quando ele é considerado rével. Essa daqui, para quem é da turma, não vai contar, porque ele já viram a questão antes, certo? Ele fez, mudei só um slide. Beleza? E aí, pessoal, qual é a alternativa que vocês marcariam? Vocês não viram a questão. Vocês não viram a questão. Agora tem aqui que eu vou pegar vocês. Tem uma das questões aqui que eu vou pegar vocês. E essa aula só termina quando a gente finalizar esse bloco de questões, beleza? E aí, pessoal, qual é o gabarito? Vocês que estão aqui no nosso ao vivo, você que está assistindo pelo YouTube, ou você que é nosso ao vivo, mas está assistindo gravado. E aí? Considera-se rével quem? Regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. E aí, pessoal, sim ou não? O que vocês me dizem? Vamos ponto a ponto. Considera-se rével quem? Regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Tá certo ou tá errado? Pessoal, eu não sei. Beleza, você não sabe. A galera está dizendo aqui que é sei. Lia está dizendo que é errado. Por que Lia é errado? Pessoal, porque eu acho que é a sei. Vamos ver a sei. Considera-se rével o indiciado o quê? Regularmente citado, não apresentar defesa do prazo legal. Galera, bancas do tipo a do IFRN, né? Que é a banca Funcern, entre outras bancas que são parecidas com essa banca, né? Agora eu me esqueci qual é a banca do IF Sertão lá de Pernambuco. Qual é, pessoal? Vocês que sabem de tudo. Qual é a banca do IF Sertão lá de Pernambuco? Vocês têm que tomar muito cuidado. Veja o seguinte, ó. Considera-se rével quem? Peraí, aqui está muito aberto, ó. Regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal, certo? Veja. E aqui na C diz, considera-se rével ou indiciado. Ele está dizendo aqui quem é, ó. Ele traz a previsão, ele diz quem é o indiciado, que regularmente citado a apresentar a defesa no prazo legal. E aí a gente olha aqui, pessoal, ó, esse slide, né? Raramente vocês estão me vendo trabalhando com slide nas nossas turmas online, né? Mas aqui tem um slide. E tem a resposta também para vocês aí, beleza? Ó, considera-se rével o indiciado, ó, artigo 164, que regulamento citado não apresentar defesa no prazo legal. Portanto, ó, nossa questão aqui, a letra A foi para confundir, porque você sabe essa previsão, você vai chegar aqui sabendo essa previsão, certo? Mas se você não se atentar na leitura, ó, você erra, certo? Eu cheguei perto, muito bem, vai dar certo, certo? Olha o que diz a letra D, galera. Considera-se rével indiciado o quê? Regularmente citado, não apresentar defesa no prazo de 45 dias. E aí? 45 dias, pessoal? E aí? É ou não é? 45 dias. Nós temos esse prazo aí de 45 dias para a defesa, sim ou não? Não, né? Ó, aqui, para apagar aqui. Passa aqui a borracha.
Certo? Então, pessoal, ó, é assim que vocês vão fazer no dia da prova, uma leitura calma. Ó, a revelia será declarada oralmente nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Oralmente? Não. Se der uma advertência, eu estou fazendo oralmente, quanto mais. Então, pessoal, a primeira, ó, nosso primeiro gabarito é a letra C. E aí, quem acertou? Isso aqui estava tranquila, né? Vocês viram antes da gravação? Quero ver a segunda. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de. E aí, pessoal? 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias. Professor, é muito fácil. Fácil porque vocês estão estudando. Quem não estuda não sabe não, galera. Quem não estuda não sabe. Isso é um fato, certo? Ah, professor, o prazo é de 20 dias. Onde é que tem, professor? Artigo, ó, 161. Tipificada a infração disciplinar. O que é a tipificação? E o bom que a gente revisa, né, galera? Ó, o que é tipificação? Ao inquérito, ao final, foram ouvidos indiciadas, testemunhas, foi feita perícia ou não, enfim, ao final, né, a autoridade que conduziu o inquérito administrativo pode fazer o indiciamento, né? E aí, ó, quando isso é feito, o indiciamento, é feita toda de forma pormenorizada, dizendo quais foram as circunstâncias, quais foram os artigos da lei que foram infringidos, né? Tipificada a infração disciplinar, quer dizer qual é o tipo, uma inassiduidade habitual, uma faltou ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, abandono de cargo, né? Será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados das respectivas provas. Aí o parágrafo 2º diz, ó, havendo dois ou mais indiciados, o prazo comum será de 20 dias. Questãozinha tranquila da gente, certo? Mas, para quem não memorizou os prazos, não acerta. Beleza? 3. De acordo com a Lei 8.112, a citação por edital, em caso do indiciado encontrando-se em local incerto e não sabido, tem prazo de. Aqui, pessoal, é a citação por edital que é colocado em jornal de grande circulação, a lei diz, né? Jornal de grande circulação é colocado lá. Qual é o prazo, pessoal? E aí? Ó, citação por edital. Você não encontra a pessoa, né? E aí, pessoal, a gente vai olhar o artigo, ó, 163, o seu parágrafo único. Achando-se o indiciado em local incerto e não sabido, será citado por edital, publicado em Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido para apresentar a defesa. Por quê? Porque ele não pode ser punido, ele não pode sofrer uma sanção sem que tenha sido ofertado a ele o direito de defesa. E aí vem para o parágrafo único, ó. Na hipótese deste artigo, do 163, o prazo para a defesa será de 15 dias, contado da última publicação do edital. Então, é feito um editalzinho de chamamento, ó, fulano de tal, 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 15 dias. Questãozinha bem tranquila, também letra B. Hum, hum. Sob a testemunha durante a fase do inquérito administrativo, marque a alternativa incorreta. No dia da prova, vocês vão marcar o termo incorreta, por óbvio, né, pessoal? Vocês vão fazer isso, ó. Por quê? Você está estudando. Você está fazendo a prova, na verdade. Aí você baixa a visão. Você tem que lembrar o que você quer. Quando você subir, está lá grifado, ó, incorreto. E aí, galera que está assistindo ao vivo, galera que está assistindo aí pelo YouTube, galera que está assistindo gravado, e aí? O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito ao testemunha trazê-lo por escrito. É a letra A.
Está correto? Está correto. Certo? Como eu disse em aula, algumas testemunhas podem trazer o depoimento escrito. Não é o caso da se consta no 112. Letra B. Aí minha amiga ia nascer. Ele quer o incorreto, viu? B. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Certo? Serão, pessoal, inquiridas separadamente as testemunhas? Ele quer o incorreto. Veja que nós temos aí o que é correto, eles querem ele quer o que é incorreto. Beleza? Aí diz que serão inquiridas de forma separadamente. Professor, eu não sei, eu vou olhar as outras alternativas. Lembra que a gente já usou essa técnica, certo? As testemunhas, elas serão sim ouvidas, pessoal, de forma separadamente. Aí eu pergunto a vocês, se houver dúvida, o que é que faz? Tem um nomezinho muito bonito, escreva aí no chat. Se houver dúvida, testemunhar diz uma coisa, olha para cá, ó. Testemunhar diz uma coisa. Testemunha B diz a mesma coisa, mas de forma diferente. Não está havendo igualdade aqui. E aí, eu faço o quê? Tem um nomezinho bonito para isso. Alguém lembra qual é? A gente viu em aula. Alguém lembra? Acareação. Beleza. Ó, letra C, né? Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que infirmem, proceder-se-á a acareação entre indiciados se houver determinação legal. Vocês iriam nessa C? Sim ou não? Já estão colocando aí a C, né? C, beleza. Vamos para a letra D para confirmar? Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, onde serve, com a indicação do dia e hora marcado para a inquirição. Perfeito. Galera, aqui, presta atenção. Presta atenção, aqui tem uma pegadinha. E a pegadinha, pessoal, não é a cariação, ó, entre indiciados, não, viu? Se houver dúvidas, ó, não é a pegadinha aqui, não é que a lei, ó, por óbvio, olha o que diz aqui o 158, ó. Os depoimentos serão prestados oralmente, a da tempo, não sendo lista, testemunho trazido por escrito. É 158. Aí a gente vem para o parágrafo 2º, ó. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirme, proceder-se à acareação entre os depoentes. Certo? Mas aqui, ó, se houver determinação judicial, não. Certo? Não há necessidade, nesse caso aqui, de uma determinação judicial. A própria autoridade que conduz, que preside esse inquérito, ele pode determinar a careação, certo? Que é o confronto entre teses. A careação é o confronto entre teses. E aí, quem está marcando todas que já acertou? Quem já acertou todas aí? Vamos seguir. 5. De acordo com a lei 8.112, havendo 2 ou mais indiciados pelo inquérito administrativo, o prazo para a defesa escrita será incomum e de... E aí, pessoal? Nós estamos no inquérito. Eu tenho 2 ou mais indiciados, né? Qual é o prazo para a defesa escrita? Prazo comum: 10 dias, 20 dias, 25 dias, 30 dias. E aí, quem lembra? Ah, professor, eu não lembro. Bora. Se fosse sua prova. E aí? 10 dias, 20 dias, 25 dias ou 30 dias? Eu marcava B de 20 dias. Galera, aqui a gente vai para o artigo 161, né? Ó, tipificado da infração disciplinar, será formulado a iniciação do servidor com a especificação, ó, dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 2º, 20 dias. Certo? Prazo comum, 20 dias. Contados do recebimento do processo,
A autoridade julgadora proferirá sua decisão no prazo de... Pessoal, aqui já é uma outra fase. Eu tive um inquérito, o inquérito foi concluído, dessa conclusão houve o indiciamento do servidor, o servidor apresentou a defesa e eu joguei para a autoridade julgadora. Quanto tempo a autoridade julgadora tem para fazer esse julgamento? Quanto tempo a autoridade julgadora tem para fazer esse julgamento? Vão de letra B de novo. 20 dias, 10 dias, 25 dias, 30 dias. Pode estar dizendo que vai de 20 dias. Aí nós estamos no artigo 167. No prazo de 20 dias, contados o recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. E a decisão fora do prazo vai gerar nulidade, sim ou não? E aí, ele julgou fora desse prazo. Vai gerar nulidade? Não vai gerar, certo? E é travado aqui, não tem problema, meu amigo. Vamos embora. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Questão 7. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, ok? Sobre o processo de revisão, lá do dia vocês vão fazer desse jeito aqui, ó, marca o item incorreto. Então, ele quer o processo revisional e ele quer o incorreto. Vamos lá? Letra A. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. É a letra A. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Letra C. No processo revisional, o ônus da prova cabe à administração pública. E na letra D, a simples alegação de justiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Certo? Pessoal, o processo de revisão, ele pode ocorrer, certo? Se o servidor falecer, a família dele tem legitimidade para pedir essa revisão, porque existem aí outras implicações com relação a essa revisão. Pergunta para vocês aqui que estão ao vivo e pergunta para quem está assistindo ou gravado no YouTube ou na nossa plataforma. Eu posso agravar uma penalidade? O servidor foi punido com advertência. Não se sabe por que raios, cargas d'água entraram com o processo de revisão. Descobriram na revisão que foi inadequado aplicar a advertência. Era para ter sido aplicada uma suspensão. Eu posso agravar para suspensão? Não. Eu não posso agravar para suspensão. Certo? E aí, pessoal, vocês mataram a pau aqui, ó. É a letra C, ó. Por quê? Porque o ônus cabe ao requerente e não à administração pública. Logo aqui, ó, a letra C é o nosso incorreto. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. E aqui, pessoal, eu tenho mais informação para vocês. Ó. Tem que ser um fato novo. Sempre que a gente viu na nossa última aula lá no online, aqui no online, na verdade, né? Tem que ser um elemento novo, um elemento não apreciado. Porque se já foi um elemento que foi apreciado, não dá certo o processo revisional. Questão 8. Assinala o prazo que a comissão revisora de processo administrativo tem para a conclusão dos trabalhos. Pessoal, essa comissão revisora, a comissão que vai fazer a revisão do processo, ela tem um prazo. Qual é o prazo da comissão revisora para concluir os trabalhos? 10 dias, 30 dias, 50 dias, 60 dias. O menino Lia está acertando tudo, viu? Pessoal, aí a gente vai para o artigo 179 da Lei 8.112. De que lei, professor? Só pode ser da Lei 8.112, né? A comissão revisora terá o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Prazo, pessoal, se cair, a galera não sabe. Vocês estão acertando porque vocês estão estudando. Mas quem não estuda, quem
porventura, nunca leu 8.112, não acerta um prazo desse. Pensa logo que é 30, que é prazo mais ou menos comum, quase tudo na vida é 30. Questão 9. A autoridade que tiver ciência e regularidade do serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Aí o que a questão quer? Olha aqui, ó. Não é resultado que pode ser advindo da sindicância. Ele quer, dentre as alternativas, uma que não pode ser um resultado da sindicância. Não é resultado. Por exemplo, o arquivamento do processo é resultado da sindicância? Não encontrou nada, não encontrou elementos, ou os elementos são insuficientes, arquiva. Pode ter aplicação de penalidade de advertência, pessoal, com a sindicância? Pode ou não pode? Pode, professor. A advertência pode ser oral, pessoal? Sim ou não? Não, professor, tem que ser por escrito. Ela pode aplicar uma suspensão de até 30 dias pela sindicância? Pode. A instauração de processo disciplinar? Pode, é uma consequência da sindicância. Extrapolou a competência dela, por exemplo, então vai ser aberta e instaurada a sindicância. A aplicação da penalidade de demissão, eu posso aplicar a demissão por uma sindicância? Não. Portanto, letra D. Onde é que tem isso, professor? Artigo 145, ó, da sindicância poderá resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência, que não pode ser oral, suspensão de até 30 dias e instauração de processo disciplinar. Eu não posso aplicar uma demissão, algo tão gravoso, simplesmente por uma sindicância. Portanto, letra D. A segunda premonição eu vou fazer só com questões que já foram usadas em concurso. 10. Se determinado servidor puder influenciar na apuração de irregularidades e, assim, comprometer a elucidação dos fatos ocorridos e objeto do processo disciplinar, a autoridade poderá afastar o servidor de forma cautelar do exercício do cargo pelo prazo de. Você tem aquele servidor que ele pode influenciar durante o inquérito administrativo, ele pode coagir a testemunha, ele pode ocultar documentos, então eu afasto cautelarmente, preventivamente, aquele servidor das suas funções. E a pergunta daqui, meus amigos, é: eu posso afastar pelo prazo de. E aí? Eu posso afastar pelo prazo de 60 dias, de até 60 dias, de 30 dias ou de até 60 dias. Opa, as alternativas D e E estão iguais, né? E se aparecer? Apareceu. Apareceu. Sabe aonde apareceu assim também, professor? Estão iguais, exatamente. Professor, isso é um erro seu. Presta atenção. Se eu não me engano, no concurso da CESAP, da banca e Decam, apareceu uma questão desse jeito, duas alternativas iguais, sabia? Eu acho que foi da CESAP. Foi da CESAP, certo? Foi da CESAP, certo? E aí, pessoal, mas independente de qualquer coisa, marcaria o quê? Se for igual ao mesmo gabarito, e aí, marcaria o quê? Bora. Marcaria B ou D? Ó, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias. Professor, é com ou sem a remuneração? Bom, a lei fala aí com remuneração, certo? Então, pessoal, ó, é uma questão de memorização de prazo, certo? É uma questão de memorização de prazo. Então, vamos voltar para cá. Opa, tá aqui, ó, de até 30 dias. Pronto. Letra A, 60, de até 60. Aí vocês vão prestar atenção aqui, ó. Olha só. De até 60 dias. Pessoal, de até, ó, atenção. De até
é diferente de, certo? Lembre-se disso. Bancas do tipo FUNCERN, Instituto ACP, bancas menores como Quadrix, como Consuplan, tem todo mundo, né? Costumam ter esse tipo de questão. De até é uma coisa, de é outra. Pode olhar aqui nas alternativas aqui, ó. 60 dias, de até 60 dias, 30 dias, de até 30 dias. Certo? Então, ó, de até 60 dias. Letra B. Certo? Que nesse caso aqui é a letra B. Pegaram o bizu, sim ou não? Do de até e de. A aula vai até que horas? Até 9 horas. Então, a aula vai acabar às 9 horas. A aula vai até que horas? Pode ir até às 9. Pode acabar às 8h30, 8h20, 8h40, 9 horas. Certo? Cuidado, isso aqui é de suma importância para vocês entenderem. Na Lei 8.112 diz a reserva de vaga para pessoa com deficiência. Certo? É a mesma coisa. De até de. Certo? Questão 11. Sobre o inquérito administrativo. Olha como meu traço está melhorando, pessoal. Antigamente a letra era feia e agora está melhorando. Estou emocionado. Marque o item incorreto. Fico até emocionado porque eu estou com tanta destreza na mesa digitalizadora. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. É a letra A. Os autos da sindicância não integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. C. Assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio do procurador, arrolar ou requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Certo? Pessoal, ali que é uma previsão que não está correta. E isso está, vocês estão dizendo mesmo, na letra B, ó. E onde é que está o erro, professor? O não. A banca inseriu um não. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar. Onde é que eu tenho isso, professor? 154. Os autos da sindicância, integrarão. Aqui, ó. O processo disciplinar como peça informativa da o quê? Da instrução. Certo? Todos os outros estão corretos porque são previsões. A leitura tem que ser devagar. Se for leitura rápida, é ver errado as pegadinhas. 12. São requisitos básicos para investidura em cargo público, salvo. Questãozinha simples. Ele quer uma previsão aqui que não é requisito básico. Olha aqui, requisito básico para investidura em cargo público. E aí, galera? Bora lá? Gozo dos direitos políticos, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, aptidão física ou mental e a quitação com as obrigações militares e eleitorais. E aí? A, B, C ou D? Minha amiga Lia já disse que é a letra C. Quem concorda? Quem discorda? Minha amiga Evandro está dizendo que é a letra D. Abriu a divergência. F, tu já disse que é aptidão física e mental. Física e mental. Então, o erro estaria aqui, ó, no ou, na alternância. Vamos para cá? Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Nacionalidade brasileira. Gozo dos direitos políticos. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Idade mínima de 18 anos. Aptidão física e mental. Aptidão física
Olha que pecadinha. E mental. Aí você está lá na prova, faz uma leitura rápida, não se atenta quando sai. Notícias do mundo. Prestem atenção, certo? Prestem atenção. Vamos fazer mais questões? Vamos. Eu quero fazer no mínimo mais 3 premonições com vocês da 8.112, fora das outras legislações que próxima semana já tem aula das outras legislações. Beleza? Então, letra C. 13. Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta. Assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade no 4. No 5, perdão. 1, 2, 3, 4, 5. São fatores observados para a nomeação. Pessoal, algumas coisas são lógicas, certo? São lógicas. Por exemplo, algumas coisas são lógicas. Eu gasto meu dinheiro com pente, eu gasto meu dinheiro com pente, sim ou não? Esqueçam a barra. Eu gasto meu dinheiro com pente? Não. No máximo, uma escova para as laterais, mas eu não gasto meu dinheiro com pente. É uma coisa lógica. Eu tenho a barba aí sim, aí tem a escova e tal, mas enfim, pentes para cabelo, certo? Então, algumas coisas, pessoal, são lógicas. Ok. Veja, eu vou ver a assiduidade e a produtividade para a nomeação. Me diga, como é que eu vou aferir uma produtividade se eu estou nomeando alguém? Certo? Aí, o desatento pode até ver a letra D, ó. Fatores para a exoneração. Realmente, se você não tiver capacidade de iniciativa, né? Mas não é o que a questão está querendo. Por quê? Porque a lei diz exatamente, ó, são fatores observados ao final do estágio probatório. Letra C. Ao entrar exercício, o servidor nomeado para cargo provimento efetivo ficará sujeito. Esqueçam, isso aqui eu trouxe porque é letra de lei, mas a gente sabe que não, isso aqui não vai cair na nossa prova. Durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Observar os seguintes fatores. E aí tem todos os fatores aqui. Certo? Então, não errem questões bestas. Se for para errar, erra uma questão difícil. Porque questões simples, ninguém erra. Questões mais complexas é onde a galera erra. 14. Voltamos à época da tia Fátima. Nós temos 3 tracinhos aí. De acordo com a lei do vencedor, analisa os itens abaixo e marca a assertiva correta. Pessoal, o retorno à atividade do servidor aposentado, como é o nome? É readaptação, é reversão, é reintegração ou é reversão? E aí? O retorno do servidor aposentado. Professor, o retorno do servidor aposentado, eu vou botar aqui que é reversão. Reversão. Se é reversão, pessoal, eu já tiro readaptação, ó, já tiro a letra A, já tiro reintegração. Pessoal, eu vou ficar com 2 agora. Eu tinha 25% de chance de acertar. Agora eu tenho 50%. E eu ainda tenho, ó, mais 2 assertivas para analisar. É assim que você vai fazer no dia da sua prova do IFRN, do IF Sertão, de qualquer IF desse Brasil. Isso é estratégia. Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é uma readaptação ou isso aqui é uma reintegração? Isso aqui é uma readaptação, professor. Ele sofreu, é uma readaptação. Ele sofreu uma limitação da capacidade. Pessoal, qual é a regra? Na readaptação, eu aposento logo. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Qual é a regra? Eu tive uma. Minha capacidade laboral ela ficou atingida. Qual é a regra? Eu sou logo aposentado? Não. Primeiro vai se tentar, óbvio, se as condições puderem ser feitas, uma readaptação.
Caso não seja possível, aí eu vou ser aposentado. Então, não é reintegração, e aí você já acha o gabarito da questão. Mas vamos confirmar? Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo de sua transformação quando invalidada sua demissão, ó, invalidada sua demissão por decisão administrativa judicial. Reintegration. Letra B. E aí eu trouxe aqui 24, 25 e 28. Readaptação, reversão e reintegração. Certo? Para vocês revisarem. Esse slide vai ficar tanto disposto, sem a resposta por óbvio, na área na nossa plataforma, como também no link lá do YouTube, o link aqui do YouTube, quando vocês estiverem vendo. 15. A vacância do cargo público decorrerá de... Pessoal, quem errar essa daqui, não diga que é meu aluno em nome da igreja. Quem errar essa daqui, não diga que é meu aluno. Pelo amor de Deus, passe... Quando me vê no meio da rua, passe para o outro lado. Quem errar essa questão, quando me vê no meio da rua, passe para o outro lado. Não fale comigo. Não tem condição um negócio desse. Pessoal, exoneração é forma de vacância, demissão é forma de vacância, readaptação é forma de vacância. Desde quando nascimento é forma de vacância, meu povo? Pelo amor de Deus. O falecimento é forma de vacância, não o nascimento. Pelo amor de Deus. É uma questão para não errar, é uma questão para não zerar. Aí eu trago o artigo 33, as formas de vacância. Analise o texto abaixo e marque a alternativa correta. Vamos lá. Pedro, servidor estável do IFRN, solicitou remoção para outra localidade para acompanhar seu cônjuge, que foi deslocado para outro ponto do território nacional para suprir demanda de servidores efetivos do INSS. Logo, o companheiro dele era servidor do INSS e foi removido para outra localidade que estava sendo preciso. E aí, Pedro, neste caso aqui, pessoal, solicitou uma remoção do IFRN. E aí, é isso que a questão quer saber, certo? Neste caso, a remoção de Pedro será 2 pontos. Como será 2 pontos em inglês, hein? Nossa professora de inglês está aqui para dizer como é 2 pontos em inglês. É to alguma coisa, né? To alguma coisa. Agora, como é ponto, também não sei não. Meu inglês é péssimo. Na verdade, não existe meu inglês. Meu, em inglês são 2 palavras que não se juntam. Então, eu estou no máximo os números. Minha amiga Lia está dizendo que é a letra A, Poli está dizendo que é a letra D. E aí, pessoal? Questãozinha boa, porque está falando de um caso concreto, né? Está trazendo aqui para a gente um caso concreto. Um caso concreto em que pode aparecer. Probabilidade de aparecer um caso concreto lá no dia. Muito pouco. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Certo? Porém, eu não vou dizer que não aparece. Certo? Mas é bem pouquinho a probabilidade, porque não é o perfil da banca, certo? Porém, a gente tem que trabalhar com todos os perfis, né? Com todos os perfis. Vocês entenderam como é esse caso aí? Espera que eu vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu pegar um rascunho aqui. Deixa eu pegar uma folha de rascunho aqui para a gente. Pronto. Ó, peraí, rascunho. Veja. Pessoal, ó, veja só. Se você não lembrar na prova, você vai fazer assim, ó. Você tem Pedro, certo? Você tem Pedro. Pedro é o quê? Pedro é o quê? Pedro é servidor do IFRN. E aí, pessoal, a sua banca diz que Pedro ele é o quê? Estável. Beleza. Ah, o que foi que Pedro pediu? Pedro pediu uma remoção. Mas dessa remoção, pessoal, ele pediu para quê? Acompanhar
O cônjuge, o cônjuge de Pedro também é servidor de onde? Do INSS. E esse cônjuge dele foi deslocado, ó, de ofício para outra localidade. Para uma outra localidade. Vamos voltar para cá, ó. Deixa eu ver o que a galera está dizendo aqui no meu preview aqui. Mesmo que o IFS seja do estado de renda, tá certo. Ó, aí vamos lá, ó. Por isso que tá vendo como o caso concreto é interessante. Essas questões aqui, pessoal, são muito besta. É só memorizar, ó. Questãozinha aqui é só memorizar. Questões desse tipo, coloca a gente para refletir sobre os institutos, né, ó. Pedro, porque tem aqui nesse rascunho velho feio que eu fiz aqui, ó, tem aqui, ó. Pedro, servidor estável do IFRN. O IFRN, pessoal, é o quê? É federal, né? Então, você pode trabalhar do IFRN de Mossoró, do IFRN de Natal, de Ponta Porã, onde tiver IF, no IF Sertão, IF Rio Grande do Sul, IF São Paulo, IF Santa Catarina, IF Amazonas, IFCE, não tem problema. Solicitou uma remoção do deslocamento de servidor para outra localidade, para acompanhar o seu cônjuge, que foi deslocado. Ó, ele foi deslocado. O cônjuge dele não pediu deslocamento. O cônjuge dele foi deslocado para outro ponto do território nacional para suprir demanda de servidores. Isso, no interesse da administração. Perfeito, Lia. No, efetivos do INSS. Logo, pessoal, dá-se a entender que o companheiro de Pedro, certo? Ele é servidor do INSS ou de algum órgão federal, mas não, em tese seria do INSS, mas pode ser de qualquer outro órgão. Neste caso, a remoção de Pedro. Aí, ó, tá vendo essa escalazinha aqui? Eu trago para cá, ó, artigo 36, remoção. É o deslocamento do servidor a pedido, o que Pedro fez, ou de ofício do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 3. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Olha o caso de Pedro aqui se envolvendo. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, e aí a questão da bizu, ó, para suprir demanda de servidores efetivos do INSS, servidores efetivos. De qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal ou município, quem foi deslocado, ó, no interesse da administração. A gente volta para cá e diz, ó, que foi deslocado para outro ponto do território brasileiro. Ele não pediu, ele foi deslocado. Esse deslocado aqui, ó, é no interesse da ADM, certo? ADM. Então, aqui, ó, ele professor, então a administração vai dizer, não, ó, independentemente do interesse da administração. Logo, pessoal, aqui, ó, indeferida, foi falta previsão legal? Não, existe a previsão legal. Deferida pelo fato do IF ter parceria com o INSS, em algum momento, na Lei 8.112 fala de parcerias, a Lei 8.112, ela é geral, pessoal, ela não é específica para o IF, é para a administração federal. Então, se existe alguma parceria de IFRN e INSS, o nosso concurso não cai. Indeferida pelo fato de Pedro ser servidor estável do IF, o que tem a ver? Ele ser servidor estável e o indeferimento. Não faz sentido. Deferida sendo obrigação da instituição, considera a remoção de Pedro. Perfeito, letra D. É nas questões desse tipo, pessoal, que a gente sabe, se a gente sabe ou não, interpretar o que as questões querem. Aí meu amigo Evandro disse assim, professor, se Pedro fosse servidor estadual, por exemplo, professor do CEP, tinha como ser aceito o pedido de remoção? Aí teria que ocorrer o inverso. Porque nesse exemplo aqui, Evandro, eu estou dando um exemplo de uma pessoa que é do IF, que vai para outro canto, certo? Que ele vai para outro canto.
No seu caso, você está dizendo que se ele fosse professor do IF, aliás, do CEP, né? E se ele teria direito a acompanhar o cônjuge dele, que fosse federal, ou seja, o cônjuge dele trabalha no INSS, né? E o cônjuge dele foi deslocado para outro ponto territorial nacional. Ele poderia. A lei complementar 122, ela permite. Só que esse acompanhamento pela lei complementar 122 é sem remuneração. Ele poderia ir acompanhar, mas seria sem remuneração. Não há remuneração nesse caso. Porque você não tem como obrigar um órgão de um outro estado a aceitar um servidor do Rio Grande do Norte. Vamos supor que o companheiro dele fosse para o Amazonas. Eu não tenho como obrigar o estado do Amazonas a receber um servidor meu do Rio Grande do Norte. Eu posso ter um tempo de cooperação técnica, posso ter algo do tipo. Mas que ele exercer cargo lá, não. Ele teria uma licença aí para acompanhamento. Perfeito. Beleza? Gostaram da questão 16? Questãozinha boa, viu? Questãozinha boa. Inclusive, eu vou lavar minha alma. Eu vou lavar minha alma nesse exato momento. Quando eu vou produzir mais, são todas questões inéditas. Desculpa aí, desculpa aí. Pessoal, vou produzir mais uma. Acho que na terceira premonição eu vou fazer só com casos concretos, para a gente afiar mais a nossa interpretação. Se bem que eu acho que não vai cair muitos casos concretos. Beleza? Mas, enfim, deixa eu lavar aqui minha alma no concurso da CESAP, certo? Pegar aqui, deixa eu pegar esse slide aqui. Pessoal, no concurso da CESAP do Rio Grande do Norte, esta pessoa que vos fala lecionou a Lei Complementar 122. E da mesma forma como eu digo para vocês, eu dizia lá, pessoal, não cai jurisprudência, certo? Não cai jurisprudência. Não cai divergência doutrinária. É a letra da lei. Poxa, pessoal, se o examinador ele vai fazer uma questão do regime jurídico dos servidores públicos do Rio Grande do Norte, o cabo é lá onde Judas perdeu as meias. Ele vai procurar a jurisprudência do TJRN, sendo que a prova é letra de lei. Não, ele vai pegar a lei complementar 122, que é o material que a banca vai dar para ele, e ele vai elaborar as questões. Eu disse sim, aula. A prova ocorreu, e tem uma questãozinha lá que eu vou gravar um vídeo sobre ela. Quando eu gravar, eu coloco lá no nosso grupo, e vai ficar também aqui no YouTube e tal. E aí, essa questão caiu, e era uma questão interpretativa. Porque o examinador ele pegou a letra da lei e fez uma interpretaçãozinha, mas da letra da lei. Não, problema que ocorreu. Existe a jurisprudência do TJ que diz um pouco diferente do que tem na letra da lei, certo? E aí, a banca disse no gabarito preliminar que era, sei lá, não lembro, vamos supor que fosse letra A. E aí a galera começou a questionar, não, não é A, não é A, não é A. Colegas meus professores fizeram vídeo, fizeram tudo, dizendo, não, não é A. Por quê? Porque a jurisprudência do TJRN trata diferente e tal. E eu disse aos meus alunos, essa questão não vai ser anulada. Porque o examinador, ele não viu a jurisprudência do TJ porque não cai, porque é concurso não jurídico. É concurso CESAP, saúde, não é concurso jurídico. Acho que foi ontem. Ontem que saiu o... Ontem, deixa eu ver quando é que foi ontem, né? Porque hoje é 20, dia 19. Dia 19 saiu o resultado. Pergunto aos senhores, a questão foi anulada? Não, a questão não foi anulada. Por quê? Porque eu repito, a questão pegou a letra da lei, e o examinador pegou a letra da lei, como a gente faz nas aulas, né? E elaborou a questão. Mais ou menos desse molde aqui, ó. Desse jeito. Ah, a galera vai judicializar. Até judicializar a questão, eu acho meio tenebroso, porque se a banca souber dar a resposta correta nos autos, não anula. Certo? Aí uma colega pergunta aqui, professor, o mesmo vale para quando tem mudança na lei, vale o que estava no edital. Minha amiga Polly, isso é bastante, como é que eu vou dizer? Variável, depende, certo? Depende. Vou lhe dar um exemplo. Os editais, a gente volta já, pessoal, para outras questões. Os editais dizem que a legislação ela deve ser observada até a data da publicação do edital.
O problema persiste quando a gente lança o edital, a administração pública lança o edital, e algum tempo depois, antes da prova, essa legislação ela deixa de existir. Foi revogada, por exemplo. No meu entender, quando isso ocorresse, era para a banca fazer uma retificação do edital e retirar essa legislação. No meu entender. Porque se a legislação ela não existe mais, ela não pode produzir efeitos. Certo? Então, vamos supor, vamos um caso bem hipotético. Saiu o edital do IFRN, Lei 8.112. No mês seguinte, né, da abertura das inscrições, a Lei 8.112 ela é revogada por completo. Então, eu não posso ser exigido de uma lei que ela deixou de existir, porque ela não gera direito. Uma lei que deixou de existir, e, pessoal, estou falando de uma forma bem ampla. Eu sei que os efeitos dela, eu estou explicando que vai ter com certeza os meus colegas do direito que vão assistir, né, a aula, vão dizer assim, não, mas tem os efeitos concretos de quando a lei... Pessoal, estou falando de uma forma geral, certo? A partir da sua extinção para frente, ela não vai mais gerar direitos, via de regra, certo? Para concurso, para a sua prova de concurso. O problema é que as bancas não fazem. Eu já vi diversos casos de leis que foram revogadas depois do edital e simplesmente a banca não diz nada. Vou dar um exemplo para vocês. A lei de licitação do concurso da UERJ, se eu não me engano, em que a nova lei de licitação entrou em vigor, retirou a antiga de circulação em muitas disposições, e a UERJ parece que ainda cobrava na época do edital. Então, assim, eu já vi em concurso de guarda municipal ser cobrado lei, e aí já estava no edital, lei que nem existia mais. É assim, pessoal, ó, quanto menor for a banca, pior é quem elabora o edital. Quanto menor a banca, pior quem elabora o edital. Quando a gente conta uma banca como o CEPRASP, dificilmente a gente encontra essas tecnias. Dificilmente. Quando a gente encontra uma banca do tipo Fundação Getúlio Vargas, FGV, dificilmente a gente encontra essas anomalias. Até mesmo bancas do tipo FCC, dificilmente a gente encontra essas anomalias. Agora, quando a gente vai para essas bancas que não têm a mínima credibilidade com o seu serviço e muito menos responsabilidade com os candidatos, como Consulpan, como, às vezes, Instituto Cidade, entre outras, tudo é possível. Todo tipo de coisa desorganizada é possível. Beleza? Simbora. Questão 17. Olha a 17. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Então, professor, e o que, é que a questão quer? Está a partir daqui, ó. Para que o substituto tenha direito à retribuição pelo exercício do cargo, o qual foi substituir, é necessário que a substituição seja. E aí, pessoal, vocês sabem que cargos de natureza especial e tal, eles terão substitutos, os chefes têm substitutos, né? Para que aquele órgão não fixe em direção momentaneamente ou por um determinado lapso de tempo. Quando é que o substituto ele passa a receber o QSJ? Se a substituição seja superior a 30 dias consecutivos, superior a 20 dias consecutivos, a 15 dias ou a 5 dias consecutivos. 30, 20, 15 ou 5, enquanto eu tomo aqui uma água. E aí? Minha amiga Polly, marcado o quê? A, B, C ou D? Superior a 30 dias consecutivos, marcaria a letra A. Pessoal, aqui, ó, previsão do 38, parágrafo 2º, certo? Superiores a 30 dias consecutivos. Professor, então significa que se por acaso ele substituir por 25, ele não recebe? Não, não recebe. Professor, mas ele substituiu por 38. É pago
a retribuição pelos 30, mais o proporcional dos 8. Questão 18. Questãozinha batida, pessoal. Quem está aqui não pode errar essa questão 18. Analise os itens abaixo e marca a sequência respectiva. É a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Isso é um vencimento ou uma remuneração? Na segunda linha, é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso é vencimento ou é remuneração? Vez por outra, a sua banca gosta desse tema, ela gosta de cobrar esse tema, certo? Então, a gente está falando de o que é vencimento, e o que é remuneração, certo? O que é vencimento e o que é remuneração. E aí a gente vai encontrar isso, pessoal, lá no artigo 40 e 41. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Então, ó, o vencimento é aqui, ó. Vencimento. Se o primeiro espaço é vencimento, se um é vencimento, ó, eu já tiro 2. Eu posso tirar a letra C? Não, porque eu não sei o 2 ainda. O 2 é vencimento, eu não sei ainda. Então, eu só posso tirar a letra B. Porém, se você tiver diante de uma questão dessa, não pode, pessoal. O vencimento é o vencimento do cargo. Não pode, não bate na língua portuguesa. Vencimento é o vencimento. Tem que ser uma coisa diferente. Então, se você fosse chutar, não chute vencimento do 2, porque, ó, vencimento é o vencimento do cargo. O que é uma bicicleta? Bicicleta é uma bicicleta de 2 rodas. O que é bicicleta? É um transporte de 2 rodas movido a propulsão humana ou motor. Pronto. Mas não pode dizer, bicicleta é bicicleta. Não bate muito bem. Então, ó, o segundo aqui, ó, é remuneração. Ó. Remuneração. É o vencimento, ó. Remuneração é o vencimento mais as vantagens. Logo, remuneração é o gênero, que ele pega tudo. Certo? Portanto, 2, ó, é remuneração. Letra A. 19. De acordo com a 8.112, além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores seguintes vantagens. Salvo. Galera, eu quero agora vocês. Bora, bora. Acordem. Salvo. E aí? Indenizações, gratificações adicionais. Ah, professor, aí ficou fácil, né? Licenças. Licenças não. Licenças não. Aí, professor, aí ficou muito fácil. Fácil porque vocês estudam. Além do vencimento, poderão ser pagos aos servidores as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Questãozinha besta. Mais besta do que essa é a 20. Não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Agora eu quero ver essa. Bora. Cadê os ninjas? É aquilo que eu sempre digo. Se pensar demais, erra. Se pensar demais, erra. E aí, pessoal? O que é que não se incorpora ao vencimento? Ó, não se incorpora ao vencimento. As indenizações, as gratificações, os adicionais ou a periculosidade? Galera, preste atenção. Olha o que diz a lei. 49, ó.
Além do vencimento, poderão ser pagos aos servidores seguintes vantagens. Aí, beleza. O que diz o parágrafo primeiro? As indenizações não se incorporam. Logo, você sabe que indenização não vai se incorporar, certo? A grande pergunta, Lia, é o seguinte, Hipólito. Seguinte, certo? A periculosidade, ela pode se incorporar? Ela se incorpora? Você tem que saber qual é a natureza da periculosidade. A periculosidade, ela é um adicional, certo? Ela é um adicional. E a lei, textualmente, ele diz o quê? Que as indenizações, elas não se incorporam. E eu tenho que a periculosidade é um adicional de periculosidade, de salubridade e de atividade penosa, que você recebe enquanto você estiver naquela atividade. Portanto, o gabarito aqui, ó, é letra A. Agora, essa questão aqui, caindo no concurso, lá fora o pau tá comendo. Da galera dizendo que vai entrar com recurso. Mas se eu digo que textualmente, que as indenizações elas não se incorporam, certo? Não, ó, certo? Então, é o que a banca quer, a letra da lei. Então, eu tenho que pensar que a periculosidade, ela é um adicional. Então, se ela é adicional, enquanto eu tiver, ela está lá. Na hora da devolvida, a pessoa erra. Não, com certeza. Por isso que é bom treinar. Vamos embora? 21. Questão simples também, pessoal. Ó, espaço. Destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Grifa permanente. Caráter permanente. Vedado do pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de cônjuge ou companheiro que detém também condição de servidor. E vier a ter exercício na mesma sede. O espaço aberto será corretamente preenchido pelo termo. E aí, pessoal? Isso é diárias, ajuda de custo, indenização de transporte ou auxílio moradia. Ah, olha aí, ó. Letra D, já que é o permanente, ajuda de custo. Aí a gente vai, pessoal, para o artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar, que é o mesmo texto da questão. Portanto, aqui é a letra B, ajuda de custo. Ajuda de custo. Essa me confundiu, é normal. Erre tudo aqui. No dia da prova você vai acertar. É normal, pessoal, certo? É normal. Principalmente pelo meio que a gente está fazendo. Certo? Eu não sei se na casa de vocês aí tem barulho, se vocês estão com outras abas abertas, né? Se alguém aí, por exemplo, está vendo as fofocas que estão ocorrendo em Mossoró, certo? Está vendo política e por aí vai. Próxima, 22, 22. Consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meios de hospedagem administrado por empresas hoteleiras ou empresa hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação das despesas do servidor. O espaço em aberto será corretamente preenchido pelo termo. E aí? Diária, ajuda de custo, indenização de transporte ou auxílio moradia? Esperar um tempinho aí para vocês dizerem aí no chat. Diárias, letra A, diárias. O auxílio moradia, já perceberam que vocês têm que revisar mais, né? Já perceberam que vocês têm que revisar mais, né, pessoal? Por favor, já sabe, pega a revisão
Isso aqui, ó. Auxílio moradia consiste nas despesas comprovadamente realizadas pelo servidor, certo? Como aluguel de moradia, como eu de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação das despesas pelo servidor, certo? Então, esse assunto aí, eu estou percebendo aí, pessoal, ó, que vocês têm que dar uma estudada a mais, viu? Tem que dar uma estudadazinha mais nesse assunto. Questões são boas por isso, a gente sabe onde está errando mais. Próxima, vamos ver agora, pessoal. Servidor ok. A serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, para jus a passagens diárias destinadas a indenizar as parcelas, despesa extraordinária, com pousada, alimentação, locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. O que é isso, pessoal? Eu sei que vocês estão com medo de dizer. Eu sei. Foi de propósito. Foi de propósito. Vocês estão com medo de dizer. Quando eu passei no concurso aqui de agente de trânsito de Mossoró, certo? Eu lembro muito bem. Tinha um texto. Foi o Instituto Cidades. Banca, acho que foi qual foi a banca? Acho que foi o Instituto Cidade. Acho que foi o Instituto Cidade que fez aqui a prova do agente de trânsito. Isso em 2007. Só teve um concurso de agente de trânsito em Mossoró. E aí a prova ela não foi difícil. E eu lembro que tem uma questão lá. Eu vou chutar a cor, não lembro, óbvio, a cor. Estamos falando de 2008, 2018, 2020, são 12, 27 anos, pessoal. Certo? Não, 27 não, 17, né? 17 anos atrás, 27. Tô horrível de conta, pelo amor de Deus. Mas, sei lá, vamos supor que o texto dizia que existia uma casa e essa casa era verde, mas eu acho que lá dizia que era azul, mas enfim, certo? O texto dizia que a casa era verde, certo? Nas alternativas, perguntava qual era a cor da casa. A casa referida do texto tinha como cor. Depois eu vou baixar essa prova, certo? Dizia desse jeito. Aí você pega ele assim, meu Deus, e agora, Jesus? Será que aqui é uma interpretação? Será que aqui é uma, sei lá, esse texto tem uma licença poética em que verde não é verde? O negócio agora está. Na época tinha esse negócio de como você se sente. Tem aquele pessoal hoje que diz, eu me sinto um cachorro. Não tem aquele pessoal agora, né, que inventou essa mania agora de dizer, como é o nome? Ethereum, Ethereum, Terria, uma coisa assim, Ethereum, Terra, será que é o nome? Não tem um povo que se diz cachorro, né? Que fica, Todes, sei lá. Não, não, aí é outra coisa. Mas tem um povo hoje que se diz cachorro, né? Eu sou um cachorro. Aí apareceu um desse dia. Eu sou uma raposa. Interessante. Ninguém é um jumento para puxar uma carroça. Não, não aparece um jumento. Um cavalo para estar trabalhando na roça. Não. É só animais fofinhos. Acho que é térias o nome. É só animais fofinhos. É um gato, é uma raposa alpina, é só pets. Se bem que raposa não é pet, mas enfim, é um cachorro poodle, é um poodle, mas não aparece. Não, quem é você? Você identifica com quadro, não. Mas eu sou um jumento, eu fico puxando a carroça. Não aparece. Térias, pronto, meu amigo, é isso aí. Você é o quê? Não, eu me identifico como um boi puxando a campinadeira. Quem é do interior sabe o que eu estou dizendo. Não, não tem. Quem é você? Não, eu sou um cavalo, eu fico puxando carroça, pipa d'água, roladeira d'água, a roda para ir moeda. Não, não tem, não tem. É só animal fofinho. E aí, quando eu fui fazer as questões, pessoal, eu fiquei pensando, meu Deus, e aí? E realmente a casa era verde. A casa era verde, certo? Então, assim, aqui a gente fica até com medo, mas é diárias mesmo. Detalhe, pessoal, certo? Detalhe. Ó, caráter eventual, ó, e transitório, viu? Pessoal, se o deslocamento for exigência do cargo, recebe diária, sim ou não?
Se o deslocamento for uma obrigação do cargo, recebe ou não recebe diária? Exatamente, não recebe. Cuidado com esse detalhe. E aí está no artigo 58, ó, as diárias. Certo? Vamos passar porque, enfim, é conhecimento dos senhores. 24. Além do vencimento e das vantagens previstas, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. E ele quer, meu povo, o bom e velho salvo, a exceção. E aí, meu povo? Gratificação natalina, adicional noturno, adicional de férias ou ajuda de custo? E aí? Bora, o momento de errar é esse. O momento de errar é esse. Você só não pode errar no dia, meu povo. Olha, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Percebe porque que eu fui vender minha arte na praia, né? Porque as habilidades são zero. Quem é esse? Esse aqui é o seu, ó, examinador. Ele tá rindo para você. Olha a carazinha dele de alegre. É um Téria, aqui é um Téria. Pronto. A carinha dele de alegre aqui, ó, para fazer você errar. Certo? Ele tá doidinho que você erra uma questão. Certo? Pensei que fosse um Téria morcego. Parece o Batman, que é isso? Parece o Batman foi óbvio. Quem é você? Eu sou o Batman. Não, sou o examinador. Certo? Parece com o caso Eduardo, mas na sala. Que é isso? Cheio? Eu vou dizer isso a Carlos, viu, Evandro? Vou dizer a Carlos, viu? Tá aí, eu vou fazer um print aqui e vou dizer a ele, viu? Galera, preste atenção. Bom, além, 61, viu? Além do vencimento das vantagens de lei, serão oferecidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais, certo? Retribuição pelo exercício da função de direção, chefia, assessoramento, gratificação natalina. Opa, professor, gratificação natalina. Então, gratificação natalina é. Beleza. Revogar, adicional por exercício da atividade de saúde penosa e perigosa, adicional por prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, aqui tem adicional noturno também é, né, pessoal? Adicional de férias, gratificação por cargo de concurso. Aí aqui tem adicional de férias, ó, aqui tem adicional de férias, olha. Quanto é, pessoal, adicional de férias? E vamos revisar, adicional de férias é de quanto? Um terço. Eu posso acumular 2 períodos de férias e posso dividir em 3 períodos, não é isso? E por que não ajuda de custo, professor? Porque a ajuda de custo não está dentro deste inciso, certo? A ajuda de custo é outra coisa. 25. Sobre os adicionais de salubridade, periculosidade, atividade penosa, marque o item. Olha só, ele quer mais uma vez o item incorreto. O servidor que fizer jus aos adicionais de salubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. É, pessoal, eu não posso receber sim ou não? Eu não posso receber insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo? Posso receber ao mesmo tempo? Não, não posso. Tenho que optar por um deles. Então, a primeira previsão está correta. O apressado, o precoce, aquele menino que deixou em casa um, um menino de 5 anos com a faca e o gás ligado, ele marca logo a letra A. Ah, meu Deus, é a letra A, vou para outra. Porque eu não sei qual é a pressa que o povo tem de fazer já a tua prova de concurso. Eu não sei qual é a pressa que as pessoas têm de fazer. Parece que é uma competição. Parece que a competição não é você passar do concurso. Parece que a competição é para ver quem é que termina a prova mais cedo.
É um absurdo isso. Eu faço, quando tem provas em Mossoró, eu me inscrevo, mesmo que eu não vá exercer o cargo, enfim, não vou nem passar. Eu estou me dedicando agora a outras coisas que não a necessariamente estudar para concurso. O curso que eu quero ele vai sair daqui uns 4, 5 meses. Como eu já tenho uma base, eu vou deixar para estudar quando tiver a confirmação dele, o outro concurso que eu quero. Então, mas eu vou fazer prova só para observar. Eu não sei qual é a pressa do povo em terminar o diabo da prova. É um caningado, sei lá. Aí não lê direito. Aí depois que se dá mal na prova, começa a culpar as pessoas. É porque o curso não me deu isso. É porque naquele dia não houve uma aula. É porque o professor não acertou essa questão. Meu amigo, você era uma prova de 4 horas, você terminou em 1 hora e meia. 1 hora e meia foi quando você terminou o raio da prova. 1 hora. Eu já vi gente no concurso que eu passei na Fundasa. Eu vi gente com 1 hora e meia. E olha que tem uma discursiva. 1 hora e meia, o cara se levantou e saiu da sala. Meu Deus, deve ir ao banheiro. Não, não voltou até hoje. Então, não tenha pressa para sair da sua prova, certo? Não tenha pressa. Não tenha pressa. Faça a prova com calma. Você não deixou uma criança em casa sozinho com o fogão ligado e uma faca e um isqueiro. Se você deixou, você é um louco. Nem concurso você devia estar fazendo. Vá para outro canto. Vá para o CAPES da vida. Não tenha pressa em fazer concurso. Não tenha pressa em fazer a sua prova. Faça com qualidade. Eu ensino aqui a metodologia, o cara vai e faz diferente. Voltando. Pode receber os dois juntos? Não. Eu vou ter que optar. Então, o um não é. Por quê? Porque ele quer o incorreto. Aí eu digo assim, demônio, quando aparecer na prova, infeliz das costas, circule, circule. Aí parece que você está falando para ninguém. No dia da prova, o cara passa direto, nem circula. Aí quando chega lá fora, aquela questão, pedia e tal. Ah, eu marquei letra A. Marquei letra A, eu vi um vídeo de Fábio no YouTube. Eu até ri com as coisas que ele dizia. Quer dizer, não prestou atenção. Aí essa questão está lá na sua prova. Eu marquei A. Aí Evandro, não, meu amigo, está errado. Por que está errado? Por que está errado? Amigo, porque o A está correto. E ele queria, colega, o incorreto. Eu não vi isso, não. Não é aquele povo, né, que as coisas nunca apareceu na prova? Né? Minha prova não isso, não. Qual é o seu tipo de prova? B. Aí pergunta para Evandro, e a sua, Evandro? B. Por isso que não passa. Por isso que não passa. Letra B. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições dos riscos que deram causa à sua concessão. Só recebe enquanto tiver os motivos que ensejaram. Simples. Não tem para correr. B está correto. Se você, por exemplo, minha amiga Polly, você trabalha na Polícia Rodoviária Federal. Você passou no último concurso, no concurso que vai ter agora, na verdade, eles estão preparando outro concurso. E aí, você passou, certo? E aí você foi para a região de fronteira. Região de fronteira você recebe qual adicional? Região de fronteira, bora. Quem está no YouTube, digita nos comentários. Recebe qual adicional? Quem está em fronteira. Ou localidade de difícil lotação. Penosidade, perfeito. Adicional de fronteira, penosidade. Fronteira, locais distantes de difícil lotação. Ok. E aí, minha amiga Polly recebe o adicional, que é altíssimo, viu, na PRF. Aí, beleza. Eu acho que é quase, não é quase, mas eu acho que é uns 60% do que eu recebo no mês de remuneração, viu? Eu vou montar um PRF com esse meu pontual de fronteira. Aí, beleza. Tranquilo? Tranquilo. Aí, Polly pega uma remoção e vem para Mossoró. Me diga uma coisa, ela vai continuar recebendo o adicional de penosidade, sim ou não? Não. Mossoró não é de difícil lotação, não é distante. Então, não é fronteira. Portanto, ela não vai receber. É o que diz o meu, o direito adicional de salubridade e periculosidade, que também é o de fronteira, por óbvio,
cessa com a eliminação das condições de risco que deram causa. No caso aqui, pessoal, ele fala do insalubridade e periculosidade, certo? Porque são fatores que podem sumir, certo? A depender de onde você esteja, mas a penosidade também. Haverá controle mensal da atividade de servidores em operação locais considerados penosos. A administração pública, pessoal, quer saber, ó, certo? Como é que estão aí, ó, insalubres ou perigosos, certo? Realmente não faz sentido, o tentativo está correto. Então, vamos passando. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações em locais perigosos, insalubres e perigosos, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso ou não perigoso. E aí, pessoal, a D está correta? Se uma servidora está gestando lactante, ela trabalha na atividade penosa, ela será afastada? Sim. Ela trabalha em local insalubre, perigoso, é afastada? Sim. Enquanto insalubre e perigoso, essa atividade do local insalubre em serviço não penoso e não perigoso. Essa previsão também está correta. E aí, pessoal, então qual é a alternativa? Bora, vocês aqui do ao vivo, bora. Então qual é a alternativa? Diga aí. Fica entre a A e a C. Marília disse que é C e tal. Bora, Pauliana, vou espalhando depois de chute. Pauliana, A ou C? A ou C, Pauliana? Vamos ver se você é boa de chute agora. A ou C? Eu vou esperar a Pauliana digitar. Ela deve estar nervosa nesse momento, tá errando as teclas, tá ligando para 190. Tenha calma, Pauliana, tenha calma, tenha calma. É assim mesmo. Bora. E aí, Pauliana? Você tivesse que chutar, você chutaria na A ou na C? Espera aí, pessoal, não deixe Pauliana nervosa, viu? Ela tá lendo as questões de novo. Poliana, tenha calma, senão o chato trava. Poliana disse que não voltava a nascer, pessoal. E aí? E aí? É, Poli é você. Ah, é Poliane. Foi mal. Minha amiga, é muito aluno. Eu dou aula na turma. Eu dou aula na turma do IF, na turma do IDEMA, na turma de professor da Paraíba, já são três. Eu gravo aula com sua mulher. Perdão, não é Poliana, é Poliane. Depois dessa vergonha eu vou memorizar, viu? Pessoal, e é a letra C. Acertou, minha amiga. Pessoal, mas onde é que está o erro da C? Agora vamos encontrar o erro da C. Onde é que está o erro, Evandro? Da letra C. Eu vou até apagar aqui o que eu circulei da C, para gente brincar aqui, ó. Qual é o erro da C? Não tenho medo, pessoal. Se tiver que errar, tem que errar aqui mesmo, certo? Ah, o gabarito é a letra C que está incorreto. Agora, qual é? Ah, Lia já matou a charada aqui, ó. Controle mensal. Aham. Controle mensal. Pessoal, se o controle não é mensal, o controle é qual? O controle é o quê? Anual? Ou o controle, pessoal, é permanente? O controle é permanente, certo? Ó, 69. Mensal é algo improvável de serviço público. Mariane, se você acha que mensal é improvável do serviço público, imagine o permanente. Imagine o permanente. Se você acha que o mensal já é difícil, tu imagina o permanente. Pessoal, trocou uma letra. Certo? Pode fazer? Pode. Certo? Questão 26. Questão dada. Pessoal, a questão 26 é a questão dada. Bora. Pedro trabalhou 2 horas além da sua jornada diária no IFRN. Jonas trabalhou no IF Sertão PE das 22 horas da sexta até as 5 horas do sábado. Pedro e Jonas terão acréscimo em relação ao valor hora de trabalho, respectivamente. E aí? Pessoal, vamos mais um pouquinho?
Se Pedro é raciocínio lógico. Se Pedro trabalhou 2 horas, além da sua jornada diária, Pedro fez o quê? Pedro fez um serviço, o quê? Extraordinário. Se Jonas trabalhou das 22 às 5, pessoal, e a questão diz, 22 da sexta às 5 do sábado, Jonas recebeu um adicional o quê? Noturno, certo? Quando eu falo em serviço extraordinário, só pode ser, e aí a questão diz bem que 2 horas, porque não poderia ser 3, além disso, 2 horas por jornada, né? Ele vai receber 50% a mais. E quando eu tenho o adicional noturno, eu vou ter 25% a mais. Então, é 50 e 25, e não 25 e 50. Porque ele diz respectivamente. Respectivamente, eu tenho 1 e 2. Respectivamente, o primeiro vai ser o 1 e o segundo vai ser o 2. Certo? Se eu não tiver respectivamente, eu pode ser 1 e 2, 2 e 1. Nesse caso aqui, o 2 seria o primeiro e o 1 seria o segundo, porque não é respectivo, certo? Trabalhar menos, ganha mais. Trabalhar menos e ganhar mais é ótimo, né? É ver você trabalhar e não receber. Vocês não viram? Tá tendo uma treta agora. Eu estava até procurando o vídeo original para postar lá na página do curso. Uma desembargadora, e eu entendi a fala dela, né? Ela criticando os servidores efetivos e enaltecendo os comissionados. Eu entendi o que ela quis dizer. O problema é fazer a internet entender, né? Ela quis dizer que, por exemplo, o assessor dela, né, está sempre disponível quando ela precisa. Então, se ela está minutando uma decisão e passa das 6 horas, por exemplo, o assessor dela continua minutando até que termine essa decisão. Por quê? Porque o assessor dela é o cargo de confiança dela. Enquanto o servidor efetivo, não. O servidor efetivo que está lá no tribunal, bateu às 18 horas, oxe, cadê minha caneta? Bateu às 18 horas, acaba, vai embora, não olha nem para trás. Certo? Juro que não entendi esse raciocínio lógico. É um detalhe que não pode passar de 2 horas. Pois é, e aqui diz, trabalhou 2 horas, além da sua jornada, o quê, diária. Você não entendeu essa parte aqui do respectivamente? Vou dizer com letras. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Não entendeu o respectivamente? Foi, Eva? Vou explicar aqui que você vai. Lembre-se que eu não sou da matemática, então não usem a matemática contra a minha pessoa. Aqui, eu tenho casa, sim, o respectivamente, né? Sim. Eu tenho casa e tenho carro. Na lógica do concurso, certo? Eu não sei se no raciocínio lógico isso aqui faz algum sentido, mas na lógica de concurso, quando ele fala respectivamente, o primeiro tem que ser casa, porque está na sequência, né? E o segundo tem que ser carro. Não, não, Everton, não ganha menos, não. Não ganha... Ah, eu entendi. Sim, ó. A leseira foi minha, eu entendi o que o Everton está dizendo. Não, Everton, esses 25%, eu entendi agora o que quer dizer. Não é isso aqui, dos 25, não é isso? Não, Everton, não é que você vai receber menos, não. Você recebe mais. Você recebe mais. Vou lhe dar o meu exemplo, certo? Vou lhe dar o meu exemplo. Eu recebo adicional noturno, certo? Então, é a minha remuneração mais o valor do adicional noturno, certo? Eu não recebo menos, não. Eu recebo. E aí, o caso desse adicional noturno é a mesma coisa. Eu recebo a minha remuneração mais o meu adicional noturno,
que é calculado sobre a minha hora de trabalho. Se a minha hora de trabalho for R$ 10, pela Lei 8.112, certo? Eu vou ter mais 25, eu vou ter 25%, certo? Do valor da minha hora de trabalho, que é o meu adicional. Isso, você recebe uma vez por mês, certo? Quando você trabalha, que é o meu caso, você trabalha em regime de plantão, se no mês, por exemplo, você trabalhar 7 expedientes noturnos, recebe por 7 expedientes. Se não, você trabalhar 6, você recebe por 6 e assim sucessivamente. Mas é sobre a remuneração, sobre a hora do valor da remuneração. Não recebe menos. Nem se preocupe. Se recebesse menos, ninguém trabalharia, não. Certo? Trabalhei 6 semestres, nunca recebi esse adicional. Não. Peraí, deixa eu ver aqui que eu já passei por isso. Peraí. Trabalhei como professor substituto na UFES, só recebi o adicional noturno 6 meses depois, mas veio todo retroativo. Quando eu fui substituto, Poliane, da UFES, as horas da UFES, elas iam até 22h20, se eu não me engano, não é isso? Eu acho que era até 22h20, se eu não me engano. E aí, os professores, quando eu entrei, eu era substituto do curso de Direito, professores, à época, estavam questionando esses 20 minutos. Por que o adicional noturno? Deixa eu descer aqui, ó. O adicional noturno, ele não é das 22 horas às 5 horas do dia seguinte, e eles trabalhavam até 22h20. E esses 20 minutos não eram pagos. E aí, quando eu entrei lá, mas foi em 2008, eles estavam discutindo isso. Não sei o que deu, você disse que conseguiu receber, né? Como substituta na época, eu não recebi, certo? Eu não recebi. Ainda é assim até hoje, né? Pronto. E aí, eles estavam questionando esses 20 minutos que eles não recebiam de adicional noturno. Ah, professor, 20 minutos não quer dizer nada. Não quer dizer nada se você receber 50 centavos. Você recebeu uma remuneração de 8, 9, 10 mil, se você pegar a sua hora de trabalho, certo? E acrescentar 25%, deve, claro que com as proporções de 20 minutos, está alguma coisa, certo? Então, pessoal, ó, tem no 73 e no 74. 73 e 75. Olha lá a nossa resposta. Pessoal, memoriza isso aqui, ó. Sua banca adora isso aqui, certo? 27. Serão concedidas as seguintes licenças. Salvo. E aí? Se pensar muito, é. Se pensar muito, essa questão é. Se pensar muito, erra. Estou em dúvida se é a letra A. Pessoal, vamos para que a gente tenha certeza. Para serviço militar, nós temos licença? Temos. Para tratar tarefas particulares, nós temos licença? Tem, até 3 anos não remunerada. Por motivo de afastamento do cônjuge do companheiro, temos licença? Temos. Para desempenho de mandato eleitoral, essa é a grande pergunta. Certo? E a letra D. Por quê? Conceder a licença ao servidor, motivo em doença pessoal da família, para acompanhar cônjuge ou companheiro, serviço militar, para atividade política. É uma coisa, para tratar interesses particulares e para mandato classista. Certo? Para mandato classista. E não para mandato eleitoral. Aí é um afastamento que você vai ter para atividade política. Certo? A desempenho de mandato eletivo, aí é outra coisa. 28. Vamos supor que meu amigo Evandro foi para o fronte de batalha. Olha, ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Caso volte com vida do fronte de batalha, o servidor terá
E aí, pessoal, o servidor, ele foi convocado e tal, certo? E aí, convida, viu? Esse convida é pesado. E aí, ele tem 30 dias, ele tem 20 dias, ele tem 10, ele tem 5, certo? É premonição, comigo, é premonição. Pessoal, isso aqui está disposto no artigo 85, ó, no parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir. Portanto, letra A de A. Beleza? E chegamos à nossa última. A última da primeira premonição. Depois nós vamos ter a segunda, a terceira. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Aí, quem falou do prefeito Aço? Se bem que hoje está difícil a gente citar o nome do prefeito Aço, que eles vão dizer daqui a pouco que eu estou fazendo campanha política antecipada, né? Mas eu estou na minha livre docência, certo? Eu estou na minha liberdade de cátedra e dar exemplos. Assim como eu posso falar Lula, Bolsonaro, quem eu quiser, certo? Pronto, ele está fazendo logo. Estão vendo? Tá vendo? Não, daqui a pouco vou fazer um recorte dessa aula e vai aparecer nos blogs. Professor do curso preparatório está pedindo voto para fulano. Daqui a pouco, eu não duvido, não. Se bem que essa aula vai ficar no YouTube, né? Pronto, para os cursos. Pessoal, vamos lá. Ó, ele quer um salto. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, distrital, ficará afastado do cargo. Está correto, pessoal, isso aqui? Tá. Se ele for mandato eletivo federal, estadual, distrital, ele fica afastado do cargo. Tá ok, pessoal. Investindo no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo ele facultado a optar pelo afastamento. Ele opta, pessoal, pelo afastamento ou ele opta pela remuneração? Ele opta pela remuneração. Terminar aqui de gravar, Everton, eu digo, viu? Ele opta pela remuneração, certo? Olha aqui. Ao servidor investido, mandado de prefeito, será afastado do cargo e opta pela remuneração. Os demais aqui estão certos. Investido no mandato de vereador e havendo compatibilidade de horário, receberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, perdão. Pessoal, não esqueçam, o vereador ele pode optar. Se não houver compatibilidade, ele vai optar com a remuneração que ele quer. Se houver compatibilidade, ele vai exercer os dois e receber pelos dois, certo? No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Isso aqui também está correto. É a previsão que nós temos aqui. Esse daqui também é um artigo muito interessante para o nosso IFRN, para o IFCE, que vai vir também, para o IFCERTão, certo? E por aí vai. E aí, pessoal, chegamos na nossa luta. Pegadinha do malandro. A 29 não era a última é 30. Certo? Beleza, Evandro. Quando for amanhã, mas é sábado, eu consigo dar uma olhadinha lá, beleza? O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo, do presidente do Supremo, enfim, a ausência. E aí, pessoal, aí é uma questão, mais uma questão de memorização. Essa ausência para ausentar do país para estudo ou missão, qual é o tempo dela? Certo? Não excederá 4 anos, não excederá 2 anos, não excederá 1 ano, não excederá 6 meses. A, B, C ou D. E aí? O que vocês me dizem? Poliane, que não é Poliana, é Poliane. Certo? Meu amigo Evandro chutaria na B, Poliane disse que é A, que ela já me disse que é Poliane, que se eu errar de novo, ela me dá uma voadora lá no Cidadela, no sábado que vem. Certo? Ela, oi, tá lembrada de mim? Eu disse, não. Poliane! Uma voadora. A voadora cai na medicina dela. No outro dia, as manchetes. Professor que faz propaganda do prefeito de Mossoró é chutado no Cidadela por aluno. É assim que saem as manchetes. É assim que saem as manchetes na mídia de Mossoró. É desse jeito. É desse jeito. Mas vamos embora. Galera,
Essa previsão ela é muito pouco estudada, mas se cair, é interessante que vocês tenham essa noção. Bom, artigo 95, dentro dos afastamentos, ok? Ó, poxa, cadê meu lápis? Poxa, meu lápis agora saiu. Ai, Felipe, está aqui. Artigo 95, certo? Então é interessante que vocês vejam. Ó, o servidor é o mesmo texto da questão. A ausência não excederá 4 anos. Pessoal, uma coisa é você, essa missão oficial para estudo. Outra coisa é quando você faz mestrado ou doutorado. Então, nesse caso aqui, seria a letra A, com certeza. Beleza? E o resto não, porque modificou só a alternação, os números. Galera, e aí vocês já viram a tela final. Chegamos ao final da nossa primeira premonição, certo? Do concurso do IFRN, nós teremos mais, eu garanto a vocês, no mínimo mais umas 2. Eu quero fazer uma outra somente com questões gravadas, ou questões gravadas, somente com questões que já ocorreram. Eu estou filtrando questões da FUNCERN. Eu vou pegar também questões do IF Sertão, do IFPE, para trabalhar em outra premonição, certo? E é isso. Aula de questão, eu preciso de vocês, exatamente o que vocês estão fazendo aqui, para que a gente possa responder sem nenhum problema, sem nenhum atropelo. Certo? Então, essa foi a primeira premonição. Nós vamos ter outras e outras e outras, para que, quando a prova do IF ocorrer, vocês digam depois, professor, a prova do IF estava sua cara. Não uma prova feia, pessoal, mas uma prova que a gente trabalhou em sala de aula, certo? Hoje falta exatamente um mês, tá vendo? Dá para fazer mais 2 premonições de boa, de boa. E você que está no YouTube assistindo, nós vamos ter aula de véspera online aqui no YouTube, certo? Você que vai ficar. Quem é nosso aluno já sabe. Quem está aqui no YouTube, a gente vai ter aula de véspera para o concurso do IFRN aqui, no nosso canal do YouTube, legislação, redação e também a parte de língua portuguesa, com o nosso professor Carlos Eduardo, redação com a professora Suiane Lira e legislação com esta cara feia que vos fala aqui, professor Fábio. Beleza? Então, vamos embora, que o IF será nosso. Valeu, galera. Forte abraço. Vocês que estão no YouTube, sejam bem-vindos. Se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem o link com seus amigos. E estamos juntos até o IF, na nossa primeira premonição.